Você tem medo do parto? Está gestante? E não consegue sequer entender por que tanto medo? Esse é o primeiro episódio da série, da gestação ao parto, conhecimento que transforma. E hoje eu vou falar para vocês do assunto que mais norteia a cabeça das mulheres aí durante a gestação. O medo do parto e alguns outros medos que a gente desenvolve aí. Vamos falar um pouquinho sobre isso? O medo, ele está presente principalmente nas mamães de primeira viagem, nas primíparas. Mas ele também está em gestantes que já vivenciaram o parto uma vez e estão indo às vezes para a segunda ou terceira gestação. No caso das primíparas, esse medo é porque elas vão viver o desconhecido, na maioria das vezes, seja uma cesárea, seja um parto normal. Nas mães que estão em segunda, terceira viagem, quanto ao medo do parto, ele acontece muitas vezes porque viveram partos traumáticos e precisam ressignificar esse sentimento, ressignificar esse momento que foi vivido. Na educação perinatal, além de preparar a gestante, e o acompanhante, toda a família, para o dia do parto, a gente prepara de inúmeras formas, desde o conhecimento sobre o nosso corpo, sobre a fisiologia, sobre a nossa pelve. Nós também trazemos informações referentes a esses medos e vamos tentando entender em que terreno que nós estamos pisando ali, O que aquela gestante realmente traz consigo, O que aquela família traz de medos ali, para que no decorrer da educação perinatal a gente possa ajudar, essa gestante a conseguir enxergar a gestação e o parto por uma ótica diferente. O medo do parto é o mais comum. A dor, o tempo, o imprevisível, tudo isso parece assustador. Mas o parto é um processo fisiológico, guiado pela natureza. Quando a mulher ela é acolhida, ela confia, ela sabe o que vai acontecer, fica muito mais fácil esse caminho. Outro medo é o medo do sofrimento do bebê, de perder o tempo, de não saber controlar, do bebê passar da hora de nascer, Tem todos esses medos. Mas a gente precisa acreditar e confiar na equipe que está nos acompanhando. O bebê será monitorado, tá? E isso vai assegurar que, dentro das possibilidades do seu parto, vá tudo bem. E além disso, o bebê no parto normal, ele participa ativamente do processo. O medo do desconhecido é extremamente natural, principalmente para as mães de primeira viagem, para as primíparas. Por isso, a informação adquirida durante a educação perinatal é extremamente importante. Ela é a sua aliada, pois só assim você vai conhecer todas as etapas do trabalho de parto e saber o que precisa ser feito em cada uma delas. Somente assim você se sentirá mais segura e mais confiante para seguir com o seu parto. Outro medo muito vivenciado pelas gestantes também é o medo da cesárea. Tanto o medo de precisar passar por uma cesárea, por aquelas mamães que desejam muito o parto normal, quanto o medo de não poder escolher, de estar em uma instituição em que vão tentar o parto normal, mesmo quando aquela mamãe já chegou no seu limiar de dor e ela tem medo de não poder escolher uma cesariana. Mas a verdade é que o parto precisa ser respeitoso, independente da via. E é por isso que é importante que você tenha uma equipe que você possa confiar e tomar as decisões juntas no momento mais adequado. Temos também o medo da violência obstétrica. E esse é um medo muito real e muito legítimo. Infelizmente, a nossa realidade obstétrica atual é essa. Nós temos muita violência obstétrica camuflada de cuidado. Por isso, é muito importante você ter uma equipe que você realmente conheça e você possa confiar. Além do mais, ter o seu plano de parto e ali nele todas as decisões que você tomou com relação aos seus desejos. O parto humanizado é sobre isso. É sobre respeito, é sobre acolhimento, é sobre protagonismo. E por último, e não menos importante, nós temos o medo da laceração. É também na educação perinatal que a mulher aprende como que ela deve respirar, como que ela deve deixar o corpo trabalhar durante o trabalho de parto. E assim o períneo vai se preparando aos poucos para a passagem do bebê. É durante a educação perinatal que a gente mostra para a mulher que é possível ter um parto com lacerações menores, bem pequenas, e que a recuperação delas também é muito fisiológica e muito boa, tá? É muito importante entender, principalmente a fase do expulsivo, para não fazer força na hora errada, Ou às vezes nem precisa fazer força. Nosso útero, ele trabalha para isso. Ainda sobre laceração, é importante a gente falar de respeitar o tempo do parto. Então, estar em uma instituição também que dá tempo para o parto normal. O parto normal não tem um tempo ideal, perfeito. Vão ter mulheres que vão ter partos mais rápidos, outras que vão ter partos mais lentos. E assim, não existe um protocolo definido. Por isso, o parto ele exige tempo, exige espera, exige realmente muita paciência. Além disso, a laceração também está muito relacionada com a posição em que a mulher escolhe para parir. Isso quando ela tem a oportunidade de escolher. É muito importante que a mulher esteja confortável, que seja uma posição da sua escolha e não uma posição determinada pela equipe. Essa posição pode ajudar muito a diminuir o risco de laceração. E aí que chegamos à conclusão de que é possível transformar medo em força. Quando a mulher entende os seus medos, ela deixa de ser dominada por eles. A informação, o apoio, o acolhimento transformam todo esse medo do parto em um momento único e transformador. Gestante, conta pra mim qual desses medos mais te acompanha durante essa gestação. Você já parou para pensar que entender os seus medos é o primeiro passo para vencê-los?